mais de pertinho, Senhor, o Espírito Santo falando conosco. Senhor Deus, nós te louvamos por mais uma vez estarmos aqui e podermos ouvir um pouquinho mais a Tua voz falando conosco, nos ajudando, nos auxiliando, Pai. Oramos para que o Senhor considere, Senhor, a Esther, que se preparou, Senhor, se preparou para estar aqui e preparar uma palavra aos nossos corações, Espírito Santo, que possamos sair daqui aquecidos pela Tua voz, que possamos sair daqui mais fortes, Espírito Santo. Te agradecemos, Deus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sabia que podia ser melhor, porque é para Jesus. Se fosse para mim, o primeiro estava bom. Quero convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. Enquanto você procura, eu quero ser grata primeiramente a Deus por essa oportunidade que me concede, porque se não fosse Ele, certamente eu não estaria aqui, e você também não estaria. Nós só estamos aqui hoje porque, mais uma vez, a misericórdia dEle se renovou, como todas as manhãs, e apesar das nossas falhas e das nossas mazelas, Ele decidiu nos dar oxigênio, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Dizer que para mim uma honra, um prazer estar ministrando nessa igreja pela primeira vez. Essa igreja que é referência. Quando o pastor Carlinhos me convidou, fiquei muito feliz, muito honrada, mas ao mesmo tempo com muito temor e tremor do Senhor. Porque a gente sabe que esse é um altar, que existem homens de Deus. Então, obrigado, pastor Carlinhos, pelo convite, por abrir as portas dessa igreja para que nós pudéssemos trazer a palavra ao corpo de obreiros. Que Deus os abençoe e os recompense por tamanha humildade para se sentar para ouvir uma menina. Amém? Meus pais que me acompanham, Deus abençoe, obrigada. Minha irmã, meu cunhado, a família toda hoje aqui. Stephanie, João, Luana, Davi, amigos queridos. Hoje eu vim com a comitiva. Como é bom estar acompanhada. Amém? A igreja, de modo geral, que o Senhor os abençoe. Ismael, Maiara, muito bom servir a Deus com vocês na noite desse dia. Amém? Tantos rostos conhecidos, amigos queridos, que o Senhor os abençoe. Intercedam por mim à medida que eu ministro. Amém? Gênesis 32 e 22, quem achou diz amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou e juntar a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, deixa-me saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou o Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém? Pode tomar seu assento. Meus irmãos, quando eu soube que eu ministraria na noite desse dia, eu fui orar ao Senhor
e perguntar a Ele o que o seu coração tinha para os nossos corações nessa noite. E eu perguntava a Deus o que o Senhor tem para falar ao coração dos seus servos na mina do mato. O que o Senhor tem para os nossos corações. Qual é a mensagem pontual do Senhor para esse tempo e para essa hora. E eu orei, eu perguntei ao Senhor, eu pedi a Ele direcionamento. E eu fui levada a Gênesis capítulo 32. E eu me debrucei sobre essa palavra. E o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito dessa história. Peniel, face a face com o Senhor. Eu não sei se você veio a esse culto porque você talvez não tinha nada para fazer em casa. Queira Deus que esse não seja o seu pensamento. Eu não sei se você veio a esse culto porque você viu um cartaz e pensou, domingo à noite não tem lugar nenhum para ir. Eu não sei se você veio a esse culto porque você foi convidado ou porque você viu o banner no Instagram da igreja. Mas uma coisa eu sei, o céu marcou essa noite e você chamará de Peniel, porque você verá o Senhor face a face. Eu senti como se o Senhor nos trouxesse na noite desse dia a esse templo para encontrá-los face a face e tratarmos com Ele de alguns assuntos. E para chegarmos no capítulo 32, em Peniel, o encontro face a face com Deus, eu quero convidar você a voltar um pouquinho em Gênesis, em retrospecto, a promessa que Deus fez a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus olha a Abraão e diz, Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Em Gênesis capítulo 12, uma sentença de Deus, o Senhor, à pessoa de Abraão. E não somente a pessoa de Abraão, mas a toda a sua descendência. Eu acho lindo porque nesse cenário, em Gênesis 12, nós estamos falando de um Abraão que ainda não tinha filhos, de um Abraão que se encontrava num cenário impossibilitado de ser pai, porque ele já tinha alcançado a terra idade. Sarai, a sua esposa, Sara, ela já estava na velhice, então era impossível ela gerar. Porém Deus olha para ele e diz, ei Abraão, não somente você, não somente sua esposa, mas toda a sua descendência será abençoada. E eu imagino Abraão pensando, que descendência, se sou eu sozinho com a minha mulher. Só que incrível é que o cenário humano não condiz com o cenário celestial. Enquanto Abraão olha para Sara e se sente sozinho, sem filhos, Deus está dizendo, eu não apenas te darei filhos, eu abençoarei tua descendência, eu farei de ti uma grande nação. Eu vim aqui para dizer que Deus não precisa de lógicas humanas para fazer o que Ele disse que faria. Deus disse, Abraão, tua descendência será abençoada. Eu farei de ti uma grande nação. E eu imagino que aos olhos naturais ele pensava, impossível. E Deus gosta quando nós olhamos para uma palavra que Ele libera e falamos, impossível, porque é aí que Ele entra em ação. Deus nunca precisou de matemática humana para cumprir o que disse que faria. Eu sinto graça de Deus aqui para dizer, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. Não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo dEle. Deus diz a Abraão, sua descendência será abençoada. E eu farei de ti uma grande nação. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Sara, já idosa, Abraão idoso, impossível aos olhos naturais gerar um filho. Só que Deus diz que daria a ele um filho. E aos poucos a barriguinha começa a crescer. Sara está grávida. Sara riu, Sara duvidou, Sara disse impossível. Mas aos poucos a barriga começa a crescer. E vem aí Isaac, o filho da promessa.
Sara ganha Isaac. Isaac, como uma pessoa normal, passa por suas fases: infância, adolescência e juventude. Então chega um tempo em que Isaac precisa encontrar uma esposa para se casar. E você sabe, a história é muito conhecida. Abraão chama o seu servo, coloca a mão do seu servo em sua coxa e faz ali um juramento dizendo: vá até Padã Arã para encontrar uma esposa para Isaac. Porque a esposa dele não pode estar entre os cananeus. O servo vai, o servo encontra Rebeca, traz Rebeca. Rebeca se casa com Isaac. E mais uma vez a história se repete. Rebeca se encontra com um problema chamado esterilidade. Impossibilitada de gerar, não pode ter filhos. Aos olhos humanos e naturais. Só que a Bíblia conta que Isaac, o seu esposo, ora sobre Rebeca. E Rebeca, então, tem sua madre aberta. E agora vai gerar. Em Gênesis, capítulo 25, se não me foge a memória, Rebeca está grávida. A barriguinha está crescendo. Só que, dessa vez, diferente de Sara, ela está grávida não apenas de uma criança, mas de 2 crianças. Existem no seu ventre 2 meninos. Só que a Bíblia nos conta que uma gestação incomum, algo diferente acontecia no seu ventre. Como se uma luta e uma guerra entre os 2 irmãos. E Rebeca, querendo entender o porquê dessa situação, vai até o Senhor. E no versículo 23, pergunta ao Senhor o porquê desses meninos se mexerem tanto, o porquê dessa inquietação, o porquê dessa luta. E Deus, o Senhor, diz a Rebeca uma coisa: Rebeca, no seu ventre existem 2 nações, e o maior servirá ao menor. Perceba, quando se trata de 2 nações, está falando ali de algumas incompatibilidades, costumes diferentes, culturas diferentes. O que Deus estava dizendo ali é: o que Jacó irá gostar não será do agrado de Esaú e vice-versa. Porque nós, aqui no Brasil, enquanto nação brasileira, temos costumes que na Europa eles não têm e vice-versa. Quando falamos de 2 nações, estamos falando de 2 povos, 2 culturas, 2 mentes totalmente diferentes, costumes diferentes. Então Rebeca está grávida e recebe do Senhor uma palavra que diz: no seu ventre existem 2 nações e o maior servirá ao menor. Uma sentença de Deus, o Senhor, sobre a vida de Jacó, o menor, dizendo que ele seria honrado pelo seu irmão, apesar de ser o menor. Jacó está ainda no ventre e recebe do próprio Deus uma palavra que dizia: não importa se você não será o primogênito, eu olhei para você ainda no ventre e o seu irmão terá que te servir. Rebeca tem essa sentença sobre a vida de um filho, sobre a vida de Jacó. A barriga começa a crescer de gêmeos. Rebeca vai dar à luz aos meninos. Nasce primeiro Esaú, o filho primogênito, com características de um grande caçador. E a Bíblia diz, não sou eu quem digo, que ele era perito na caça. E quando ele está nascendo, mais uma coisa atípica acontece. O seu irmão Jacó segura no seu calcanhar. Jacó, ainda no ventre, com o sentimento de quem quer se sobressair, de quem não aceita ficar em último lugar, com o sentimento de: ei, calma aí, você não vai sair se eu não sair primeiro. Irmãos, no ventre da sua mãe. Esaú nasce perito na caça. Jacó, porém, era um homem simples, que habitava em tendas e ficava com sua mãe nos afazeres domésticos.
E aí a Bíblia vai dizer que o pai Isaque se agradava de Esaú, porque este era perito na caça. Perceba no capítulo 25 e versículo 23, uma preferência do Pai Celestial sobre um filho, sobre Jacó. E no versículo 28, uma preferência do pai Isaque, o pai humano, sobre o filho Esaú. E Jacó vai crescer com um sentimento de rejeição do seu pai Isaque. Jacó vai crescer barganhando o amor do seu pai Isaque, como quem quer competir pelos benefícios da primogenitura, porque ele não entendeu que uma palavra de Deus liberada sobre ele era suficiente. Jacó não entendeu que ele não precisava ser o querido do pai Isaque, porque o Pai Celestial já havia olhado para ele, e ele vive uma vida inteira em busca de um reconhecimento humano, enquanto Deus, o Senhor, já havia o reconhecido ainda no ventre. E ele vive uma vida barganhando para ser o preferido do pai Isaque. Uma vida triste para alcançar um lugar que não lhe pertencia. Uma vida mentirosa para herdar um lugar que Deus não havia lhe dado. E aí a Bíblia diz que eles crescem, e Jacó sempre querendo se sobressair, sempre com um sentimento de trapaça, de passar o seu irmão Esaú. E a Bíblia nos conta que em dado momento, quando Esaú chega cansado da caça, Jacó está ali fazendo um cozido, preparando uma comida. E pede ao irmão que lhe dê um prato de comida. E Jacó mais uma vez, com um coração trapaceiro que quer se sobressair, diz: eu só te dou esse prato de comida se você me der a sua primogenitura. E Esaú diz: de que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? Banaliza ali então o que era lhe dado por direito e troca por um prato de comida. E mais uma vez, Jacó está tentando se sobressair. Porque na cabeça de Jacó, eu preciso ser o preferido do papai Isaque. Porque na cabeça de Jacó, não basta o que Deus disse que faria. Ele precisa que Isaque o ame mais do que o seu irmão Esaú. Eu fiquei pensando como que um descendente de Abraão, alguém que ouviu falar de um Deus que promete e cumpre, vive uma vida barganhando porque não acredita no que Deus declarou sobre a vida dele. Como alguém que é fruto de um milagre do próprio Senhor, porque sua mãe não podia gerar, vive uma vida correndo atrás do que é do outro, porque não é capaz de acreditar no que Deus já havia dito sobre ele. Eu não sei quais foram as promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo Ele disse que faria em você e através de você. Mas eu sei que aquele que prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Jacó, você não precisa viver uma vida barganhando para ser o querido do pai Isaque. Se eu, o Senhor, já olhei para você com um olhar de amor e declarei palavras sobre a sua vida. Eu não sei as promessas que te foram feitas. Eu não sei os desafios
que você vem enfrentando, mas eu vim aqui debaixo de autoridade de Deus para dizer: você não precisa ser amigo do pastor para assumir o cargo que Deus disse que te daria. Você não precisa ser amigo do prefeito para sentar na cadeira que Deus disse que te daria. Você não precisa ser amigo do líder para estar em lugares que Deus disse que te colocaria. Você só precisa parar e lembrar: o Senhor já declarou algo a meu respeito. O Senhor já me fez promessas. O Senhor já te fez promessas. Ei, Jacó, não vale a pena viver uma vida trapaceando. Não vale a pena viver uma vida como quem quer estar à frente. Se for preciso, seja o último, mas tenha com você a palavra que Deus liberou. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa fixar os seus ouvidos no que Ele disse que faria. Talvez você nem lembre do que Deus falou, mas talvez à medida que você crescia, você ouvia sua mãe dizendo: quando eu estava grávida de você, Deus enviou um profeta e disse que faria assim, assim e assim. Talvez você ainda nem tinha entendimento quando as palavras foram liberadas sobre você. Mas eu preciso te dizer uma coisa: se Ele liberou a palavra, Ele há de fazer e cumprir o que te prometeu. Irmãos, troca um prato de comida pela primogenitura do irmão, porque não acreditava no que Deus já havia dito que faria na sua vida. Quantas vezes nós estamos convictos do que Deus falou, mas somos tentados a nos esquecer. Somos tentados a dar um jeitinho e fazer com a força do nosso braço. Nós vamos ver que Jacó viveu uma vida inteira, buscando ajudar a Deus a fazer o que lhe prometeu, tentando com a força do seu braço. Isso não é nada além de uma falta de identidade. Jacó tinha uma identidade deturpada e por isso ele vive uma vida inteira querendo ser o que não é. Eu sou Jacó, Deus liberou algo sobre mim, mas eu vivo uma vida baseada em querer ser o Esaú. Que vida triste! Quantas vezes nós somos tentados a nos esquecer do que Deus disse que faria? Quantas vezes Satanás vem para nos tentar destruir as promessas que Deus liberou na nossa vida? Porque já passou o tempo, porque já passou a hora, porque é impossível. Não, o homem nos promete e dá para trás, mas Deus promete e cumpre. O que acontece aqui é falta de identidade. Não sabe quem Deus diz que Ele é. E por isso quer viver uma vida sendo o irmão. Quantos de nós já passamos por essa fase? O próprio Jesus, em Lucas, no capítulo 3, versículo 21, no ato do seu batismo, quando está sendo imerso às águas, a Bíblia diz que desce do céu uma pomba em forma corpórea, o Espírito Santo, e uma voz é bradada dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O interessante é que, continuando a leitura em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto e tentado por Satanás, Satanás utiliza de uma frase que antecede a todas as tentações, e a frase é a seguinte: se tu és filho de Deus. No capítulo 3, o próprio Deus, o Pai, dizendo: tu és o meu filho amado e eu tenho prazer em ti. E aí no capítulo 4 vem Satanás dizer: se tu és
filho de Deus. Nada além do que uma tentativa deturpada do diabo em dizer para Jesus: será que você é filho mesmo? Ah, irmão, até Jesus passou por isso, né? É nesse momento que a gente precisa bater no peito e dizer: ei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sou o que Deus diz que eu sou, e eu vou viver tudo quanto Ele disse que faria. Porque se Deus prometeu, Ele há de cumprir. E Ele não precisa das nossas ajudas, Ele não precisa das nossas barganhas. Ele é Deus. Jacó vive uma vida querendo ser o grande, esquecendo que Deus o grande já havia olhado para ele. Se nós entendêssemos o tamanho do nosso Deus, teríamos parado de lutar por grandezas há muito tempo, porque aquele que está em nós é maior. Se nós entendêssemos, se Jacó entendesse que o Deus que olhou para ele ainda no ventre, prometeu a ele que faria, era o Deus que tinha olhado para o seu avô Isaac enquanto nem filho tinha e dito: eu te darei uma descendência. Se entendêssemos que o Deus que prometeu é o que escolheu Maria enquanto tinha muitas outras mulheres para trazer ao mundo Salvador da humanidade, nós confiaríamos. Se entendêssemos que o Deus que nos prometeu ainda no ventre da nossa mãe é o Deus que olha para um gigante como Golias e diz: só um pouquinho, porque tem um menininho vindo aí com 5 pedrinhas e uma lança, porque ele não vem com a pedrinha, ele vem no nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que o diabo tem dito para você, mas eu sei que Deus, o grande a qual você serve, Ele fará cumprir tudo quanto te prometeu. E aí Jacó pega do seu irmão a primogenitura por um prato de comida. E aí nós vamos caminhando. Chega então o tempo onde Isaac, como de costume, quando o pai já está velho, ele precisa passar ali a bênção da primogenitura para o seu filho primogênito. Então Isaac está cego, Isaac está acamado, Isaac está em estado de quem vai morrer em poucos dias. E ele precisa ali passar a bênção da primogenitura para o seu filho Esaú. E aí a Bíblia diz que Rebeca, sua mãe, chama Jacó e diz assim: ei, Jacó, está chegando o dia em que o seu pai abençoará o seu irmão com a bênção da primogenitura. Então faz assim, se apresse, pegue os melhores gados. Eu vou fazer um prato de comida para o seu pai. Você vai levar a ele. Nós vamos colocar pelos de animais no seu braço, porque Esaú era peludo e Jacó não. E você vai se apresentar a ele como se fosse o seu irmão Esaú, para assim herdar da bênção. Irmãos, Rebeca havia ouvido do próprio Deus que o maior serviria ao menor. E agora se encontra num cenário de incredulidade. Incentivando seu filho a trapacear mais uma vez. Ela esqueceu que o mesmo Deus que abriu a sua madre é o Deus que faria cumprir a palavra sobre seu filho Jacó. Quantas vezes o Senhor nos abençoa e aí a gente lembra que Ele é bom, que Ele faz, que Ele é maravilhoso. E aí passa um tempinho, a gente esquece e começa a tentar com a nossa própria mão de novo. Eu vim aqui para te convidar a lembrar de quando aquela causa impossível bateu na sua porta.
de quando aquela causa que o juiz não conseguiu resolver, de quando aquele diagnóstico que o médico não conseguiu resolver, de quando aquela situação que nem tua família conseguiu te ajudar, mas você clamou o Senhor e Ele fez por você. A verdade é que passou um tempinho, você esqueceu do que Ele fez e agora está incrédulo, duvidando de novo e mais uma vez tentando barganhar com o Senhor. Lembra do que Ele já fez por você. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ei, Rebeca, o mesmo Deus que abriu tua madre é o mesmo Deus que vai abençoar Jacó sem que ele precise usufruir do seu pai na cegueira para se beneficiar. Eu sou o Senhor, o que era, o que é, o que sempre será. E aí Rebeca incentiva Jacó a trapacear o próprio marido. Meu Deus, que situação. Enganar o próprio marido. Aqui não tem irmã assim, né? Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que Jacó, ele olha para sua mãe e ele diz: se o meu pai desconfiar que eu fiz isso e que eu não sou de fato Esaú, me terá como um enganador. Ah, como ele é bom moço, né, gente? Ele olha para sua mãe e ele diz: ah, mas se eu fizer isso, meu pai vai me ter como um mentiroso. Como se ele já não tivesse mentido há capítulos atrás para herdar da primogenitura do seu irmão, trocando por um prato de comida, né? Faz o bom moço para a mãe. Engana sua mãe Rebeca, como quem diz: esse é o primeiro deslize que eu estou fazendo. Essa é a primeira trapaça. Só que ele já estava vivendo uma vida de trapaças há muito tempo. Só que Rebeca não sabia. Engana sua mãe, engana seu irmão, engana sua mãe. E agora está a caminho de enganar o seu pai. Ele vai até o seu pai, ele leva o cozido. E ele diz: meu pai. E aí Isaac diz: quem és tu, meu filho? E aí ele diz: eu sou Esaú. Ah, como é cínico, né? Ah, como é mentiroso. Deus me livre. Eu sou Esaú. E aí eu imagino que Isaac pensa: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A comida. Porque tem gente que para chegar onde quer, deseja a roupa do irmão, tenta até passar o perfume do irmão, quer o cargo do irmão, para enganar o pai. Só que o pai Isaac a gente até engana. Só que existe um pai, irmão, que nada passa em oculto diante dos seus olhos. Pai Isaac está cego, pai Isaac está impossibilitado, mas agora o Pai Celestial, os seus olhos são como chama de fogo. Não há nada em oculto diante dele que não seja revelado. E aí o pai abençoa Jacó. Jacó herda a bênção da primogenitura. E mais uma vez, ele engana, porque quer estar em um lugar que não é seu. E porque esqueceu do que Deus havia dito que faria, sem precisar de nada disso. Engana o irmão, engana a mãe, e engana o pai Isaac. Vive uma vida de enganos para se apropriar de um lugar que não lhe pertence. E até aí, tudo bem. E aí nós vamos caminhando, porque eu preciso encerrar.
Em Gênesis, no capítulo 32, a Bíblia vai nos dizer que quando Jacó está indo em direção ao seu irmão Esaú, para ali resolver algumas pendências com ele. E que bastante pendência, né? Ele precisa voltar para se resolver com seu irmão. Só que o que ele não imagina é que após passar o val de Jaboque, ele se encontrará com um na qual ele não poderá enganar. E o interessante, eu vou ler de novo, é que aqui diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com um homem, até o raiar do dia. Jacó agora está sozinho. Ele chega para passar o val de Jaboque. E dessa linha para trás, fica a mulher, fica os gados, fica os pertences. E após o val de Jaboque, é só Jacó e o Senhor lutando. Viveu uma vida enganando o irmão, enganando a mãe, enganando o pai. Mas ao passar o val de Jaboque, se encontra face a face com o Senhor. E ali as verdades ocultas do seu coração hão de ser reveladas. Existem momentos da nossa vida que será só nós e o Senhor. Talvez eu esteja pregando para gente que está se sentindo sozinho e não está entendendo o real propósito disso. Aí Deus está aqui dizendo: prazer, você vai lutar comigo. Daqui para cá fica seus filhos, sua esposa, seus pertences. E daqui para cá seremos eu e você. Ah, você vai me ver face a face. Fica tudo para trás. E Jacó está sozinho, lutando com um anjo. Existem momentos da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente diz: cadê os amigos? Cadê todo mundo? Porque eu estou sozinho agora. É o Senhor te trazendo para um lugar onde será Ele e você. E Ele irá tratar as mentiras do nosso coração. Ei, Jacó, você viveu uma vida enganando todo mundo. Mas agora é eu e você, olho no olho. Quantas vezes me senti sozinha? Quantas vezes olhei para o céu e disse: por que, Senhor, aonde está todo mundo? E Ele olhou para mim e disse: ei, Esther, agora é eu e você. Eu quero ver se você tem coragem de dizer qual é o seu nome. Jacó está sozinho, lutando com o anjo, custando a se render, porque às vezes a gente custa a se render. E aí o anjo marca então a sua coxa, a juntura de sua coxa, e deixa Jacó manco, para que assim ele se renda e pare de lutar. Quantas vezes o Senhor precisa deixar em nós marcas de dor, para que a gente pare de lutar e se renda a Ele. Chegou o tempo onde você não vai ganhar a batalha. Como assim, Esther? Eu gosto de vir para culto que o pregador diz: você vai vencer, você vai ganhar. Não, 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 você tem que vencer sua carne, você tem que vencer o diabo. Mas existe um que você tem que perder para ele na batalha, e esse alguém é o próprio Senhor.
Quando estamos diante dele, nós precisamos nos render. O Senhor marca a sua coxa. E o Senhor pergunta: qual é o seu nome? E aí ele olha face a face, Peniel, com o próprio Senhor. E ele diz: Jacó. Porque perante o Senhor não tem perfume de Esaú que passe. Não tem pelo de carneiro que coloque. É o próprio Senhor. E ele diz: eu sou Jacó. E ali as verdades do seu coração são reveladas a Deus. Porque ele enganou o pai Isaac, ele enganou a mãe, ele enganou o irmão. Mas diante de Deus, ele não consegue permanecer com as mentiras do seu coração de pé. Ele precisa ser vulnerável. Quem você é? E ele diz: eu sou Jacó. E ali as verdades do seu coração vêm à tona. E ele é vulnerável. O interessante é que ele não diz: eu sou o neto de Abraão. Eu sou o esposo de Rebeca. Ei, Jacó, eu não quero saber seus atributos. Eu não quero saber os seus cargos. Eu não quero saber os seus parentes. Eu não quero saber a sua origem. Eu quero saber o seu nome. Você tem verdade, você tem coragem de dizer para mim quem você é? E ali as máscaras caem. E ele diz: eu sou Jacó. E Jacó, eu vou encerrar. E Jacó significa trapaceiro, suplantador, aquele que quer se sobressair. E ele é vulnerável para o Senhor. E ele diz: eu sou Jacó. E aí Deus olha para ele e diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois com Deus e com os homens lutaste e prevalecestes. Coisa boa é saber que após o val de Jaboque, quem nos espera é Deus. Ah, irmão, se fosse uma luta entre Satanás e Jacó e ele falasse: eu sou Jacó, Satanás olharia para ele e diria: realmente, você é mentiroso, você é sujo, você é trapaceiro, você viveu uma vida toda de engano. Só que quem está com ele face a face após o val de Jaboque não é aquele que veio para acusar, mas é aquele que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E ele olha e diz: ah, é, Jacó, você teve coragem de dizer para mim as mentiras do teu coração? Então receba essa: não mais Jacó, o seu nome é Israel. Será que você pode hoje, após o val de Jaboque, olhar nos olhos do Senhor e falar o seu nome, falar as mentiras do teu coração, para que Ele olhe para você e diga: não mais, você terá outro nome, terá outro destino, terá outra história. Se coloque de pé. O interessante é que Deus marca a sua coxa. E Jacó sai mancando do encontro. E eu imagino Jacó pensando: meu Deus, como que alguém se encontra com Deus? Eu fui para lá andando normal, agora eu voltei manco. Que tristeza, né, gente? O que Deus estava querendo dizer para Jacó é o seguinte: você viveu uma vida toda tentando, com a força do seu braço. Agora eu vou colocar uma debilidadezinha em você, para que quando você volte para o lugar que você veio mancando, as pessoas olhem para você e falem: algo aconteceu. Ele não foi mancando para lá. Certamente ele se encontrou com Deus. Eu vim aqui dizer para você que talvez você esteja encontrando debilidades e fraquezas que você nunca imaginou viver.
Mas é Deus dizendo, é para que no final de tudo isso a glória seja minha. É que para olharem para você digam, ele se encontrou com Deus. Existe uma marca diferente. Quando ele saiu de casa, ele não estava assim. Agora voltando eu percebo que ele se encontrou com Deus. Esther, o que você quer dizer com isso? Um encontro com Deus dá sinais. Eu nunca vi alguém se encontrar com Deus e voltar do mesmo jeito, da mesma maneira. Porque uma vez que você encontra com Ele, ainda que você volte manco, a honra e a glória volta para Ele. E para encerrar, eu quero dizer que talvez tenham mentindo para você o tempo todo. Após se encontrar com Jesus, sua vida vai ser fácil, vai ser tudo bem, vai ser tudo tranquilo, vai ser um mar de rosas. Nem sempre. Às vezes você vai ter algumas marquinhas, algumas debilidades. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 12:10, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelo qual eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então a força de Cristo habita em mim. Ei Jacó, eu te trouxe para o Val de Jaboque, para que você entenda que não será a força do teu braço, não será o dinheiro que você ganha, não será a condição social que você tem, não será os amigos que te cercam, mas será eu, o Senhor, que farei em você e através de você. Talvez você não esteja entendendo. Um casamento perfeito e saudável pode passar como que, eles são fortes, eles conseguem com a força do braço. Mas um quase beirando ao divórcio. No final vão olhar para você e falar, eles se encontraram com Deus. Uma mulher que não sofre de esterilidade ao gerar um filho, uau, ela é forte, ela não tem doença nenhuma, uau, ela conseguiu gerar por si. Uma mulher que passa por esses problemas, após gerar um filho, as pessoas olham e falam, certamente foi o Senhor. O que você quer dizer? Eu quero dizer que suas debilidades apontarão para Cristo. Um testemunho vivo será gerado em você e através de você e apontará para Cristo. Então não desista, porque o Senhor cumprirá o que Ele disse que faria. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Se você sente de vir para frente, eu quero orar por você. Vem para frente, fala para o Senhor quem você é de verdade. Fala para o Senhor o seu nome e Ele há de mudar o seu nome. Se você deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, vem para frente. Mas eu sou filho de crente, eu sou filho do pastor. Jacó também era neto de Abraão, mas precisou se encontrar face a face com o Senhor. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Vem pra frente, eu quero orar por você. Jesus, na tua presença nos encontramos. Somos gratos a Ti por tanta graça, por tanto favor, por tanta bondade, por tanta misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e é por isso que nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe para passarmos o Val de Jaboque e nós estamos deixando tudo para trás e ficando somente nós e o Senhor. Nesse lugar onde as verdades sujas do nosso coração são reveladas, onde as mentiras vêm à tona, onde as máscaras caem, aonde o Senhor olha para nós e diz, você tem coragem de dizer o seu nome? Nós revelamos a Ti quem somos. E à medida que fazemos isso, damos margem para que o Senhor mude nosso nome, mude nossa história, mude nossa vida, mude nossas sentenças e a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Essa palavra maravilhosa, obrigado conjunto. Deus abençoe essa jovem, Deus continue usando as suas mãos, abençoe o seu pai, família abençoada, Deus continue usando você, o pai, a mãe, toda a família, a irmã, né? Deus abençoe a vida de vocês, palavra poderosa. Quem sabe você ouviu essa palavra e quem sabe você disse, eu queria aceitar Jesus, eu estou parado, eu queria fazer um propósito com Deus. E nós queríamos te convidar, se você quisesse vir aqui na frente, receber a oração da igreja e mudar a vida. Jacó, depois teve um encontro com Deus, tudo mudou na vida dele. Ele trabalhou muito, se esforçou muito, foi muitas vezes enganado pelo sogro, que quando está fora do propósito, tem um tratamento de Deus. Mas quando teve encontro com Deus, mudou a vida dele. E nós queremos louvar a Deus por essa palavra maravilhosa, por esse culto abençoado. E nós vamos fazer mais uma oração nessa noite. Deus continue usando a Esther, por onde ela pisar, os pés dela, usando nas mãos do Senhor com uma palavra poderosa. E queremos fazer mais uma oração, né? Já que hoje está se comemorando os 94 anos da Assembleia de Deus, 85 aqui de Criciúma. E como o pastor Saldeli também foi segundo aqui nessa igreja por 16 anos, serviu a Deus muitos anos, também da Maria Céu, pessoas que já passaram por esse púlpito, o presbítero Valdir da Rosa, foi também um dos fundadores dessa igreja, hoje já mora com o Senhor, irmão Mimi, algumas pessoas que têm uma história, que hoje não estão mais aqui, mas as esposas estão aqui, os filhos estão aqui, alguns fora do Brasil, alguns que já se congregaram conosco, estão nos assistindo na internet. Hoje 94 anos da Assembleia de Deus de Santa Catarina, 85 anos aqui em Criciúma, e muitas pessoas que hoje não estão aqui, mas já ajudaram a fazer a obra do Senhor. Pastor Ageu, irmã Nina está aqui, também é um dos homens que desbravador na obra de Deus, na história da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. Homens também que ajudaram a somar no reino de Deus. Nesse momento eu quero chamar o pastor Saldeli para fazer essa oração, depois nós vamos dar a bênção apostólica e no final temos ali a cocada que as nossas crianças têm ali para vender, a melhor cocada de Criciúma. Passa ali e abençoa o departamento infantil. Nesse momento o pastor Saldeli orando, depois nós vamos dar a bênção apostólica. A paz do Senhor a todos, vamos orar. É o encontro que cada um tem, né? Nesta noite. É momento de eu e você aproveitar, aleluia, esse encontro maravilhoso que Jacó teve, né? Glória a Deus, só basta nós nos humilharmos perante a sua presença, aleluia. Depois de uma palavra dessa, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade e Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite, querido Deus, ouvindo a Tua palavra, participando desse culto, tendo o privilégio, querido Pai, de ouvir e também, Senhor amado, estar na Tua presença, fazendo aquilo que é necessário, porque nós sabemos, querido Pai, que Tu fala